Ele é o autor de 50 livros e contos, entre eles D-Dog, Carne Fresca e Borboleta Preta. Hoje eu vou bater um papo com o escritor pernambucano José Inácio, o Santo Serafim. Vamos convidá-lo agora para participar da live. Boa noite, Santo Serafim, como está? Boa noite, meu amigo Rafael. Como é que o senhor tá? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, e com você? Melhor agora, rapaz, falando contigo, viu? Muito bom. Pronto. Como hoje a gente vai fazer uma live falando sobre as suas obras, primeiramente, vamos fazer aquelas apresentações. Então, por favor, Santo, se apresente para todos os que estão nos acompanhando agora na live. Rafael, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz. Pessoal, tenho 51 anos, pernambucano, casado, 2 filhos, um neto. Tenho 50 obras publicadas na plataforma digital. Dessas 50 obras, eu já tenho 3 no formato físico, né? Que é Ah, Carne Fresca, Borboleta Preta, The Dog, e tá vindo aí, eu acho que o mês que vem é a continuação de Carne Fresca, o segundo livro, é o livro 2 que vai ser lançado, junto com Lázara Oliveira, e até o final do ano o terceiro livro para fechar essa trilogia. Trabalho com hotelaria, trabalho no Serrambi Resort, sou pernambucano, como eu sim, sim. já disse, adoro ler, e aí vamos embora. É isso aí. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui na live. Sejam muito bem-vindos. Primeiramente, a live vai durar entre 1 hora, ok? Quando estiver nos 20 minutos finais, eu vou abrir espaço para todos os que estão nos acompanhando para fazerem perguntas para o Santo Serafim. Então, fiquem tranquilos, porque vocês também vão ter o espaço de vocês, né? Primeiro Manda vamos curtir, pergunta, gente, manda pergunta. primeiro vamos curtir esse bate-papo. Santo, eu queria muito agradecer também pelo presente que você me concedeu, as suas 2 obras em formato digital. Agradeço muito. E assim que eu terminar de ler elas, eu vou ver se eu faço uma homenagem para você no meu canal do YouTube, Leitura e Imagem, para falando um pouco sobre o que eu achei da obra, tá bom? Tá jóia. Pronto. Vamos lá. Uma curiosidade. O nome Santo Serafim é uma referência também à sua parte religiosa, porque você tem um apreço tanto pelas tradições judaico-cristãs e de matriz africanas. Não tem nenhuma ligação com isso? Tem, eu sou do Candomblé. Aham, Mas Santo Serafim, rapaz, não foi por causa disso, não. Foi o seguinte, Rafael, tu tens o nome do meu filho. Aí eu sim. acho que já por isso a gente, assim, já comecei a gostar de você de graça. Mas é o seguinte, Rafael, Santo Serafim é um gerente, amigo meu, Aham, Luiz Carlos, que quando eu comecei a trabalhar em hotelaria, uns 26 anos atrás, quando a gente errava, ele dizia assim: pelo Santo Serafim, eu aham, tenho 3 mulheres, um gato, uma sogra, eu tenho 3 filhos, uma mulher, uma sogra, 3 gatos. Aí começava a dizer o que ele tinha, né? aham. Então, quando esse Santo Serafim vinha, ele falava isso, era justamente na hora que a gente errava, né? A gente estava aprendendo a trabalhar com hotelaria, eu trabalho com hotelaria há mais de 25 anos, bateu no sangue e trabalho em hotel, amo trabalhar em hotel, amo demais lidar com gente. E é isso, então o Santo Serafim veio daí. Aí quando minha filha Rafael chegou, disse, falou sobre o Wattpad, e eu precisava de um usuário. Então, o meu usuário para jogo, eu acho que tu tava com a camisa do The Last of Us, não foi hoje, não foi?
Exato, eu estou com a camisa do The Last of Us. Pronto. Que para mim foi da plataforma do PlayStation 4, o último, foi o melhor jogo para mim indiscutível até hoje. Ótimo. Chorei no final do jogo, sabe? A decisão dele na hora lá de poupar a menina, para mim foram dois momentos que eu chorei. Aliás, foram três momentos que eu chorei jogando. Foi em Sim. God of War 3, Aham. Batman Arkham City, quando o Batman sai levando. Não sei se você jogou. Eu joguei. A gente vai ter um papo excelente hoje, porque eu também gosto de todos esses jogos. Pronto. Então, quando o Batman sai carregando o corpo do Coringa, pra mim, Coringa. eu chorei ali, cara. Chorei. E justamente do The Last of Us, na hora que ele fica naquele dilema da questão, não é a filha dele, Uhum. mas ele poderia salvar a humanidade ou salvar ali, entendeu? A vida dela. Então, ali, pra mim, foi muito forte aquele final. Tanto que eu Sim. chorei. Então, quando eu vi hoje você, eu disse, caramba, ele tá com a camisa do The Last of Us. Então, assim, eu joguei de todos os modos, no Uhum. modo mais fácil, no médio, depois no difícil, eu adorei. Aí minha filha chegou para mim, e como o meu perfil de jogo era na CIB 2014, eu fiz, porra, na CIB 2014 eu não vou botar não. Eu acho que eu vou botar Santo Serafim. Aí pronto, aí cheguei no Wattpad, Sim. coloquei de Santo Serafim e pegou. Aí a galera às vezes me chama de Santo, chama de Serafim. Mas Ah, isso não tem nada a ver com a questão da minha parte religiosa. entendo. Bom, foi uma história muito intrigante, tanto que e combina como um pseudônimo para escritor também, né? Isso também tem um certo chamariz como escritor. Santo Serafim, uma curiosidade. Eu soube que você começou a escrever muito cedo, né? Seus primeiros manuscritos. Então, foi durante a sua infância, correto? Foi. Foi porque é o seguinte, meu pai, eu ia para a escola e meu pai escutando Bandeira 2. Você é de qual estado? Ah, eu sou pernambucano também, da cidade de Ah, Olinda. pernambucano? Pronto, então, Rafael, então tu vai saber o que eu tô falando. Bandeira Sim, sim. 2. Ah, Meu pai escutando Bandeira 2. Bandeira 2, para quem tá vendo a gente, é aquele programa que o sangue saía pelo rádio. E na hora que era a notícia principal, era: e atenção! Fulano de tal matou três, decepou cinco. Então, eu, muito na faixa dos 8 anos, escutando isso. Aí fui para a escola, estudava no Santa Bárbara, ali na Embiribeira, uhum. que hoje não existe mais, e fui para o recreio. No recreio, vi umas situações engraçadas e fiz um jornalzinho. E nesse jornalzinho, a coisa mais engraçada ia no atenção. E aí eu li na sala de aula, pedi para a professora para ler, a professora deixou, eu li, a turma gostou, e aí, uma vez por semana, eu fazia um jornalzinho contando as coisas mais engraçadas que aconteceram na escola, imitando o Bandeira 2. Mas, em vez da questão da morte, era a questão da tiração de onda. Quando foi, eu estava com 5 anos de idade, meu pai me deu o gibi do Drácula. Então, foi quando eu fui apresentado ao mundo do terror. E assim, me apaixonei. Aos 6 anos, eu tive um pastor alemão, um capa preta, morava no Ibura, e botei o nome dele de Frankenstein. Muito bom. Mary Então, assim, então eu era, ainda sou, né, muito apaixonado por essa questão do Drácula, por essa questão da múmia. A múmia, para mim, na época, era um personagem muito humanizado, assim, porque era um cara que ele desperta nos tempos atuais
procurando o amor da vida dele, uma reencarnação, e ele não acha, e aí ele vive situações em que ele tem que, no final, é como se fosse um anti-herói. Ele tinha uma carga dramática muito grande, e eu sempre achei isso muito foda, muito show mesmo. Então, foi isso. Então, a partir daí, comecei a escrever. Na escola, aí comecei a fazer umas histórias em quadrinho, porque eu sempre curti muito quadrinho. Criei um herói chamado Fissão, que era da parte nuclear. Aprendi a desenhar, mas hoje eu não... Já faz muito tempo que eu não manjo mais, mas fazia os desenhos e a gente trocava na escola, essa parte de quadrinho. E aí pronto, e aí fui começando essa questão da escrita, né? De começar a escrever e a começar a ler. Mas o gibi o terror, foi aonde eu aprendi a ler. Eu aprendi a ler com gibi de terror. É engraçado o que você está falando, porque eu diria que o cinema, a literatura e os quadrinhos foi onde eu comecei a flertar com o gênero do terror. No cinema, foi através dos filmes do Jorge Romero, né? A Noite dos Mortos-Vivos. Zé do Caixão também, sensacional. Sensacional. E uma curiosidade, nos quadrinhos eu também gosto muito desse gênero através do Robert Kirkman, né, que é o autor do The Walking Dead, né, que eu amo a saga The Walking Dead. Gosto mais dela nos quadrinhos do que nas séries de TV. E ele também tem um que eu amo, que é o Outcast, que é sobre exorcismo. Sobre... Isso não. Eu super recomendo o Outcast. Ele é do mesmo criador de The Walking Dead, só que ele flerta com a parte do terror voltado para demonologia, né? É muito bom mesmo. Fica a dica. Agora, na literatura, curioso, eu também eu morri de amores quando li o Drácula do Bram Stoker, né? Porque realmente, quando você vai ler a obra, você está vendo a posição do monstro. O vampiro hoje, ele de uma certa forma ficou muito mais humanizado, né? Mas no original é a personificação do monstro que quer acabar com os protagonistas. A outra, e sem falar do Lovecraft também, que é estupendo. Uma curiosidade, eu estava lendo a sinopse do seu livro, no caso foi o Carne Fresca, e eu achei muito interessante porque você gosta de trabalhar, muito bom, você gosta de trabalhar a questão do anti-herói, né? Sim. Porque é uma história de vingança, né? É uma história assim que fala também da questão do snuff, né? Da indústria pornográfica e tal. Sim. Então, como foi para você esse processo assim, de construção desse anti-herói, o Victor Drake? Excelente pergunta. Eu comecei escrevendo, quando você lê o primeiro capítulo, quando você for ler, você vai ver uma parte quando ele está tomando banho, logo quando ele recebe a notícia. Eu parei ali e passei assim, tipo, uns 3 anos, porque meu primeiro livro foi Visceral. Sim. Então, eu me dediquei a Visceral, porque a minha filha, Rafaele, aos 5 anos, ela perguntava quem era Deus, como era Deus. Essas perguntas assim, meio safa, sabe? Onde era o inferno, se todo mundo que morria para o inferno, se todo mundo que morria para o céu e por aí vai. E aí eu criei uma história de terror que eu contava para ela e essa história é em cima de um assassinato que tem dentro de uma igreja evangélica, onde inclusive também os assassinos são assassinados. E aí tem uma detetive chamada Medeiros, que ela é chamada para ver essa parte aí, mas até então ela não sabia dessa sua ligação com o sobrenatural. E aí tem uma história de anjos, demônios, tal, vai bem por aí. Então, quando
eu peguei para... Sim, aí no meio do livro, justamente muitas das perguntas que ela fez para mim na época, eu joguei no livro, tá? Então, como o Arcanjo Theo respondendo para o jornalista, porque acontece a história no tempo real, mas 10 anos antes tem a entrevista do jornalista com esse arcanjo. E aí surge a questão de carne fresca. E aí eu pensei assim, eu estava colocando a questão, eu queria escrever sobre um cara que eu gosto dessa temática assim, da questão da alma, do cara que eu não... Como eu gosto muito do cinema, do suspense europeu, do cinema alemão e espanhol, essa carga dramática que o herói ele tem muito defeito, sabe? Então, aí eu fiquei pensando, caramba, aí o nome, como seria esse nome? E desse nome foi justamente que surgiu a história. O cara tem 75 anos, ele foi um assassino, só que ele nunca foi pego. E aí, isso não é spoiler, porque está logo no primeiro capítulo, ele recebe a notícia que a filha dele foi assassinada. Snuff Filmes, meu primeiro contato foi com 8mm. É um filme com Nicolas Cage, que eu acho que é eu esqueci o nome mas acho que era o diretor de Batman Forever, que faleceu, acho que foi ele. Sim, é que são as versões que eu menos gosto do Batman. São Não, também. Eu acho ali... Joel Schumacher, me lembrei, Joel Schumacher. Isso, pronto. E ele fez esse filme que eu acho, assim, uma pérola, cult. Essa parte de Snuff Filmes, é um filme muito pesado. E aí fui assistir, então, dentro disso. Aí eu comecei a pensar, pô, o cara com 75 anos, então, no momento, não que clichê seja ruim, acho que clichê também é bom. Sim. Mas, no decorrer da história, parece muito clichê, mas depois a pessoa vai vendo, a história ela vai caminhando para um outro lado. Sim. Que é o seguinte, ele tem 75 anos, a filha é morta, ele prometeu à esposa que não mataria mais, mas existe essa situação. O pior de tudo é porque ele morre, a filha morre, Rafael, sem eles se pedirem perdão, porque eles tiveram um entrave e ele falou umas verdades para ela que ela não queria ouvir. E ela ficou chateada com ele, e isso fez com que ela se afastasse totalmente dele, e ele não teve tempo. Então isso é uma coisa que deixa ele muito martirizado. Isso o livro apresenta muito. Quando chega no capítulo 3, sobre a alma negra, quando ele está no sofrimento, no luto, que ele para sofrer o luto, então tem essa carga assim, emocional muito grande. Tá? Quando eu escrevi, eu escutei Muse. Eu gosto muito da banda Muse, Drones, do LP Drones. E foi justamente assim, foi escutando Muse e escrevendo. Então, assim, a história, ela vai... Mas só que eu fiz eu procurei fazer de uma forma diferente dos outros livros. Tanto que eu não repeti a mesma fórmula que eu fiz em Carne Fresca, eu não repeti nos outros. Que é justamente o seguinte, quem está lendo nunca vê Drake matando. Sim. Eu escolhi 10 mortes diferentes. O livro é pesado. As mortes, eu detalho as mortes. Então, eu detalho como o corpo é encontrado. Então, fui procurando as 10 mortes e aí foi quando a história vai se desenvolvendo, que quem está lendo
começa a se perguntar se ele fez aquilo sozinho, como é que ele com 75 anos ele consegue matar do jeito que ele mata. E aí começam a surgir vários questionamentos, que é justamente um dos plots. Porque será que ele está só? Ele pediu ajuda a alguém? E aí vai. Então, essa parte do livro. E Carne Fresca, Rafael, foi interessante, assim, porque, assim, na época da pandemia eu não sabia que ele estava na PUC, na parte de direito, porque, assim, tem uma cadeira, tem um momento lá que o pessoal pega sobre os ensinamentos de Foucault. Sim, Foucault, né? Foucault. Sim. E sobre a questão do que é vingança e do que sobre a questão do que é vingança. Então, lá na hora, o pessoal sempre escolhia filme que tratava sobre vingança. Aí teve uma pessoa que leu Carne Fresca e fez assim, vamos ler Carne Fresca. Aí, beleza. Aí o pessoal foi, eu não sabia, só vi pela Amazon, que estava baixando, né, Carne Fresca, o pessoal lendo. Aí depois foi quando eu tive o contato do pessoal, que eles tinham adorado o livro e fizeram convite para estar lá com eles para falar sobre o livro, sobre essa temática da vingança. Porque no início você vê um cara muito deplorado, é um cara que cospe na pia, que está com os pratos, então é um cara que está largado pela vida, sabe, que tá como se que a morte chegasse logo para ele. E no decorrer do livro, você começa a torcer pelo cara. Então, muitas vezes, no material digital, pelo Wattpad, às vezes muito comentário do pessoal chegar a dizer, começar a falar contra e depois haver uma mudança pelo personagem, entendeu? E aí torcer pelo personagem, o pessoal vibrar pela morte e como a morte aconteceu. Porque aí são pessoas que são ligadas à Carne Fresca. A Carne Fresca é uma empresa de filmes pornográficos e que lida com pedofilia e tráfico humano. Sim. E aí ele vai... pode Tanto falar, por que favor. o que eu mais gostei no primeiro capítulo foi exatamente a questão da localização. Você trabalha localizações que, para quem é natural de Pernambuco, se sente muito representado, né? E Sim. eu fiquei pensando, imagina o diretor de Bacurau se ele pegasse o livro e fizesse uma representação cinematográfica dele. Foi algo que eu fiquei assim, nossa, tem uma linguagem muito cinematográfica, o que é muito bom. Então, assim, vamos... Seria ótimo ver isso de uma forma cinematográfica. Então, gostei muito. Voltando, mas vamos agora partir para o seu segundo livro, que também eu li o primeiro capítulo, que foi o Borboleta Preta. E eu vi que você fala muito da questão da EQM, né, da experiência de quase morte. Sim. E já nos primeiros momentos do livro, você também cita uma experiência de EQM que você passou, ou algo similar a isso, que aconteceu, se eu não me engano, foi em 2017, não foi? Foi. Você pode falar como foi essa experiência, porque eu fiquei assim, muito curioso como começa o livro, você falando sobre o EQM. Bom, assim, não foi uma experiência quase morte, mas foi o seguinte, eu trabalho em hotel e eu tava terminando de escrever KFA, que é o final da trilogia Carne Fresca. Quando eu estava no Réveillon, era 31 de dezembro, e eu estava vendo tudo que estava acontecendo lá, tal, no Réveillon, trabalhando. E aí eu escutei uma voz dizendo para eu lançar a Borboleta Preta em 18 de março. Sim. Porém, Rafael, eu não tinha começado a escrever Borboleta Preta. Minha filha apenas fez uma capa, botou o nome Borboleta Preta, uma jornada espiritual, e mandou para mim.
Eu não tinha sinopse, não tinha nada. A única ideia que veio na hora foi uma experiência quase morte, de Uhum. escrever sobre isso, entendeu? Para trazer o tema. Então eu disse, aí eu escutei isso, Uhum. aí disse assim, caramba, eu tô em dezembro, para eu lançar em março, são 3 meses para criar uma história, com nome, com tudo, com pesquisa, é muito pouco tempo. Sim. Mas quando eu lancei KFA no dia, acho que foi dia 5 de dezembro, no Wattpad, porque todos os meus livros estão lá disponíveis gratuitamente, tá? Uhum. Quem quiser comprar meus livros, eu vendo. A diferença é que tem é só a parte de conteúdo a mais, ou então um livro, que é uma edição de luxo, como você Uhum. recebeu ele no formato digital, ele vai no mesmo formato, tá? A Sim. carne fresca está R$ 50, já com a taxa, já com frete incluso. Mas, enfim, aí foi o que aconteceu. Aí, Borboleta Presa, eu comecei a escrever ele, e quando foi em março, realmente eu lancei ele. Foi o meu livro mais rápido a ganhar um prêmio Uhum. na categoria espiritual. Ele Sim. ficou em segundo lugar, né? Então, foi assim, para mim, o pessoal esperou que eu lançasse o livro. Para eu lancei o livro, eles fizeram a parte da a análise e pronto. Agora, fora isso, o que foi que aconteceu? E aí entra na parte, por exemplo, e aí é onde eu falo, né? Existe uma questão que às vezes na parte espiritual, eu já fui da igreja evangélica, já fui do movimento evangélico. Uhum. E que a gente fala muito sobre arrebatamento, que é aquele momento que o espírito ele sai do corpo, que normalmente é chamado também de projeção astral. Sim. Então, e uma dessas projeções que aconteceu comigo, Uhum. e foi mais ou menos por aí o viés da história de Borboleta, Uhum. eu fui para um local. E quando eu cheguei, eu vi um casal com duas crianças. O lugar era muito frio, estava muito frio. Eu sabia que estava dormindo, sabia Uhum. que tinha um tempo, mas eles não sabiam que tinham morrido. Eles sabiam que eles queriam entrar na casa deles, mas não sabiam porque não conseguiam entrar. Sim. E aí eu fui conversar com ele, conversando, a gente conversou. E eu sabia que meu tempo estava terminando, porque é, existe o fio de prata. O Uhum. fio de prata, que até em Provérbios é citado, é que quando a gente sai do corpo, a gente fica ligado por um fio aqui Sim. atrás, justamente com o corpo da gente. Aí foi justamente isso. Mas, assim, graças a Deus, naquela situação, é, a família ela seguiu em frente, Uhum. entendeu o que tinha acontecido, foi num acidente, todos morreram num acidente e se seguiram. A outra situação foi com uma amiga minha que estava começando aqui do hotel, ela estava começando a namorar com um rapaz, e o rapaz sofreu um acidente de carro e morreu. Uhum. E ela é do candomblé, mas ela não queria falar com ele. Ela via, mas não queria falar com ele. Então, eu estava nesse quarto que eu tô, Sim. deitado, quando estava mais ou menos umas. Era logo cedo. Eu senti a presença, senti a energia, não vi maldade e falei. Eu disse: quem vem de lá? Perguntei. Aí ele pegou e falou comigo. Uhum.
e disse tudo o que queria dizer para ela, só que não estava conseguindo porque ela não estava deixando. Isso eu não sabia. Sim. Isso eu não sabia. Aí eu peguei e disse: tá bom. Quando ela chegar, eu vou dizer isso para ela. Quando ela começou a trabalhar, eram as 3 horas da tarde, no hotel, aí eu fui. Quando ela me viu, ela começou a chorar. Uhum. Aí, porque ela viu ele por trás, né, do meu lado Uhum. direito, assim. Eu disse: ó, tem uma mensagem de fulano. Aí ela fez: eu sei porque eu tô vendo. Aí deu um abraço nela, disse Sim. o que ele tinha dito para mim, para ela. E aí, isso foi antes do livro Borboleta Preta. E Aham. aí foi quando ela conseguiu seguir em frente. Porque até então eles tinham feito muitas promessas e infelizmente a vida se foi ele muito cedo. Ele foi Sim. embora muito cedo, muito jovem mesmo. E aí foi isso. Então essas foram uma das. E aí, e aí foi isso. Então Borboleta Preta, quando eu escrevi, eu não perdi os sentidos, não. Sim. Escrevi normal. A única coisa, quando eu terminei de escrever Borboleta Preta, foi eu estava com muita sede quando eu cheguei no final do livro, Uhum. muita sede, a garganta travada, emocionado, Perguntando sobre o livro. Vou botar aqui. O livro, estamos falando sobre o livro Borboleta Preta. uma jornada espiritual. Aí, quando eu terminei de escrever, aí eu sei que eu estava assim muito emocionado, bebi muita água, a garganta estava travada. Sabe quando Uhum. você está emocionado que é, você fica tão emocionado que isso aqui teu Uhum. trava de um jeito que fica, sabe? Mas não era uma coisa ruim, era como o trabalho realizado, entendeu? Sim. Aí eu disse assim, bom, independente, se uma pessoa lê, duas pessoas, tal, eu vou, independente disso, o livro vai estar publicado. E aí foi onde tiveram os retornos do pessoal que Uhum. estava lendo e chegava e dizia assim, ó, obrigado pelo livro, o livro me ajudou porque eu estava saindo de uma questão de luto e aconteceu isso na minha vida. Então começaram a surgir os depoimentos. Sim. Deixei, hoje ele está no Wattpad, ele está com quase 5.000 leituras. Uhum. E eu tenho o livro físico também. Ele é R$ 50 com o frete incluso já. A capa é belíssima, o pessoal. É porque eu não tenho ele, eu tô sem ele aqui. Sim. Mas Teve uma coisa que chamou muito minha atenção quando você foi contando a narrativa e também o que você viu de fonte de inspiração para o Borboleta, né? Então, o Borboleta Preta me lembrou muito uma obra do Shyamalan, que muitos devem conhecer, que é O Sexto Sentido. E também sim, Os Outros, com a Nicole Kidman. Acredito que você já tenha sim, assistido esses dois, sim. que toca muito nessa Assisti. questão da espiritualidade, né? E Sim, também são filmes do gênero suspense, né? Suspense. Eu diria que o Shyamalan, ele flerta com o terror e o suspense, né? Ele é um diretor muito bom. isso. Acredito que vocês conhecem os trabalhos dele. O A Sim, Visita, sou fã, sou Contestado, fã. Sou fã de. Fragmentado. Eu sou São... fã de Shyamalan, sou fã total. A única coisa assim, quem lê Borboleta Preta, se a pessoa for evangélica, ela vai se identificar com a leitura. Se ela for Uhum. espírita, ela vai se identificar com a leitura, independente do credo, porque o tema em si é a essência do que deveria ser o cristianismo, Sim. que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, né?
Uhum. Então, esses dois mandamentos, seria isso. Principalmente amar o próximo. Então, quando o Houston, ele sai para ajudar Anitta, Uhum. ele ele sai para que ela ele sai para ajudar. Ele é de Porto de Galinhas também. Eu gosto de escrever da minha terra, entendeu? Então tudo acontece aqui em Pernambuco. Meus amigos, eles brincam comigo dizendo: Inácio, ó, tu só traz desgraça para Pernambuco, porque ó, é vampiro, é demônio, é tudo, é lobisomem, é tudo que eu disse, não, bicho, mas é a minha terra, né? Então, se eu tiver de Sim. falar bem, vai ser o personagem, vai ser daqui, o pessoal vai ser daqui, vai ser é o meu povo. Eu tenho muito orgulho de ser nordestino, tenho muito orgulho de ser pernambucano. Eu amo Você, demais. você se considera um estudioso do folclore local? Estudar as tradições, a origem de todos os folclores que constituem a cultura brasileira? Você gosta de mergulhar nesse Sim, assunto? gosto. Tem até um livro, mas não para lançar agora, o ano que vem, que é Magia Reversa, que vai ser uma magia que vai dar errada e Uhum. que vai trazer as 10 piores as 20 piores assombrações de Pernambuco. Vai sair Sim. tudo do Marco Zero. Aí tem umas que eu já comecei a contar, que é Comadre Florzinha, A Loira Aham. do Banheiro, Mulher Emparedada. Então tem umas que eu já estou mostrando onde vai ser o time, né? Aham. E aí vai ter um mago, vai ter um bruxo, e aí, porque justamente a magia reversa é porque ele faz uma magia errada e termina liberando a mula sem cabeça, a perna cabeluda e por aí Aham. vai. Então sou muito fã do que é regional, Sim. da, das Uma, nossas tradições, no caso. uma curiosidade, qual dos romances que você fez no gênero de terror, qual deles para você foi o mais desafiador? Bicho, eu vou te dizer um negócio, assim, o mais desafiador foi Olhos de Peixe. Porque, Uhum. assim, Visceral, ele tem umas batalhas angelicais gigante. Gigante. São guerras. Né? Uhum. Mas Olhos de Peixe, tipo assim, eu passava uma semana para escrever, tipo, um dia da guerra. Uhum. Então, Olhos de Peixe foi muito desafiador nessa parte, porque foram dois, na verdade foram assim, Olhos de Peixe por conta da batalha, porque Olhos de Peixe, como é a continuação, que é Assassino dos Dedos, Visceral e Olhos de Peixe, que é uma trilogia, né? A trilogia Filhos da Ira, que a personagem principal é a Agente Medeiros, né? Uhum. E aí, no caso de Olhos de Peixe, a situação acontece no inferno, na terra e nos ares, porque os 7 filhos de Lúcifer tentam depor o pai no inferno. Uhum. Então Lúcifer ele vai pedir ajuda a quem ele nunca queria pedir ajuda, que era justamente o Theo, o arcanjo Theo. Uhum. E aí ele tem que fugir por dentro do inferno. Então, já jogou RPG? Já, já, já. Eu gosto Pronto, muito de RPG eletrônico também, sou apaixonado. então eu fiz o mapa Aham. para quem estivesse lendo entendesse o caminho que eles iriam estar trilhando. E dentro do inferno, ele também tem os inimigos dele. Então, foram 7 dias, assim, fora as outras, foram 7 dias de guerra dentro do inferno, com as legiões, ora do lado de Caim, ora do lado de Lúcifer, e aí vai. Então, assim, eu terminava de escrever desgastado, Uhum. desgastado, porque é um livro que ele deve ficar, quando eu for lançar ele, eu acho que ele vai beirar 1.200 páginas. Sim. 1.200 páginas.
Agora, vamos voltar um pouco agora para o gênero da literatura erótica, que você também acabou de lançar recentemente o D-Dog. Você poderia falar um pouco sobre o D-Dog? Claro, The Dog ele já vai na plataforma digital com 83 mil leituras. É meu livro de maior sucesso, assim. Uhum. Ele vai com 83 mil leituras. Eu já vendi perto de 1.000 livros. Né? Ele foi lançado inicialmente pela Lenice Garcia, que foi uma outra capa. Mas aí saí da Lenice, aí estou de forma independente. Mas quem cuida dele com essa capa nova... Eu não sei se eu não sei se eu cheguei a mandar para você. Se eu não mandei, eu vou mandar. Apenas um carne fresco e borboleta preta. Pronto, então eu vou E- mandar. Eu vou mandar Ok, para você o D-Dog. o digital. E aí e surgiu o seguinte, The Dog ele quebrou alguns paradigmas, porque assim quem escreve literatura erótica é mulher. Uhum. Se você pegar no cenário de vários, você sempre 50 tons de cinza, essa coisa, Exato, tal, tal. Mas exato. aí eu fiz assim, bom, eu não vou fazer 50 tons de cinza, nem vou fazer igual a 50 tons de cinza. E aí eu estava conversando, minto, eu tinha escrito Memórias de um Calabouço e Uhum. tem umas 3 cenas hot. E aí o Sim. pessoal botava lá, por que você não escreve hot? Por que você não escreve hot? Porque tá muito boa a cena, tá muito boa. Porque eu Uhum. detalhava, aliás, detalho muito, né? E Uhum. aí eu fiz, não, então vamos fazer. Aí eu tava no hotel, tava conversando com 3 amigos, e o pessoal chegou brincando com um com o outro. Aí um chegou para o outro, fez, chefe, por que você não escreve a história de fulano? Porque fulano não pode ver uma mulher que... Aí eu fiz, não vou fazer a história de fulano não, até porque não tem como. Mas eu vou criar aí um cara que tem que ser um cretino. Aí um cretino, um cachorro The Dog, né? Que é o The Aham. Dog, que é justamente o cretino. Mas The Dog eu fui lançando como uma novela. Toda semana eu lançava 1 ou 2 capítulos. E o primeiro capítulo deu tipo assim, 300 leituras, entendeu? Que Uhum. era muita coisa. E aí eu comecei a escrever. E ficou um Uhum. personagem, Enzo Gonçalo, que ele entrou num carisma muito grande, porque assim, só a pessoa lendo, mas eu até coloquei lá no Wattpad a sinopse que tá. Eu pedi para uma leitora que ela mandou para mim. Ela chegou, disse assim, ela chegou, fez Santo, esse seu personagem é incrível, Uhum. porque é um protagonista que ele ama as mulheres do jeito que elas são. Seja mãe solteira, seja plus size, ele não vê, ele ama as mulheres do jeito que elas são. Aí eu peguei isso daí e fiz, eu posso colocar esse teu comentário como uma sinopse do livro na plataforma digital? Ela fez, pode sim. Aí eu peguei, fui e coloquei. E aí foi quando surgiu a questão de The Dog. E The Dog, ele entra com uma quebra de paradigma, pelo menos assim, para mim foi, porque assim, homem escrevendo erótico, ele é mais de 18 anos, porque as cenas elas são detalhadas, são consentidas, e aí é, começa o, eu acho que o que
faz The Dog hoje ser muito lido é porque ele não tem nada a ver com nada de 50 tons de cinza, de 365, nada. É um cara que é pernambucano, agora é rico, Uhum. muito rico, entendeu? Ele é dono de companhia aérea, Sim. e dentro dessa parte de companhia aérea, só que ele quer o dinheiro dele. Então ele trabalha também, porque o livro se passa no ano 2000, ele Sim, faz telesexo. sim, sim. Sim. Então o primeiro capítulo é uma, uma situação de telesexo. E aí vai. Então é um cara que ele vai curtindo a vida, ele se envolve com várias mulheres, ama todas elas, elas se sentem amadas, amam ele de volta e aí vai. E como Aí foi para você sair desse gênero, do gênero de terror para o gênero erótico? Como foi essa fase de transição? olha, eu tinha terminado de escrever, eu já tinha escrito Carne Fresca, Uhum. aí terminei de escrever Olhos de Peixe, aí vinha lançando um capítulo por dia. E aí eu fui lançando, assim, fui escrevendo muita coisa da minha vivência. Sim. Aí, por isso assim, eu pensei em escrever uma continuação, ou tipo uma trilogia de The Dog, mas não Aham. dá, entendeu? The Dog realmente ele vai ficar somente com o livro, porque eu tinha a ideia de fazer uma trilogia. Então eu comecei a, a pensar em situações quando jovem que aconteceu comigo. E aí eu trouxe para o livro, entendeu? Uhum. Entendi. Mas lógico que não foram iguais. Existem outros projetos além do The Dog, assim, na parte de literatura erótica que você já está. Tem. Eu estou escrevendo agora, eu já comecei a postar o Zahri, Uhum. que ele entra numa questão mais de... É totalmente diferente de The Dog, porque Enzo Gonçalo ele tem um perfil e o Zahri ele tem um outro que não tem a ver assim com a questão de máfia, mas ele lida com coisas de subcultura, de crime, mas ele tem algumas coisas que ele não concorda e por aí vai. Então Uhum. mexe com essa parte. Eu já comecei a postar algumas coisas, mas aí vai. Então, quando The Dog foi lançado, hoje está chegando a 83 mil leituras, tem mais de 13 mil comentários, é o meu livro que é mais comentado lá. Uhum. Tem quase 6 mil likes e, e assim, ele voltou a ter tipo 1.000 leituras em 1.000 leituras em uma semana. Sim. Então é muita coisa. É Uhum. muita coisa. Santo, eu vou abrir aqui para aqueles que estão acompanhando a live até agora. Pessoal, vocês que estão nos acompanhando, sintam-se à vontade para fazer perguntas sobre a obra do Santo Serafim, ok? Então, o espaço é de vocês, tá bom? Enquanto vocês vão aí elaborando as perguntas, eu vou continuar, porque eu ainda tenho muita coisa que eu quero falar contigo, Santo, sobre a sua Hoje vamos embora. obra. Mas agora eu quero falar mais sobre a parte das inspirações, porque a gente falou muito de videogame agora no comecinho da live, né? E você falou que gostou do The Last of Us Parte Sim. 2, um parte um e parte 2 no caso. O que é que você achou do parte 2? Porque ele é um jogo que foi bem divisivo, né? Para o público, né? E lembrando que também fleta com o gênero terror, né? De uma certa É, forma, o The Last of Us ele vê tem essa... só. Quando eu pego a cena
vou te ser sincero, Uhum. que ele morre, eu paro de jogar. Sim, sim. Parei de jogar, morguei. Vou voltar a jogar, lógico. Mas eu morguei porque é, ele é um personagem tão foda no jogo, Uhum. na história. É um cara que correu tanto, que sofreu tanto, um cara que foi pra lá, foi pra cá, perdeu a filha, perdeu a mulher, perdeu a filha de uma forma assim atroz que ele estava querendo passar e o cara, o policial não deixa porque acha que ele está infectado. Aí dá o tiro, aí pega na Uhum. menina, a menina morre, ele fica um cara amargurado e aí vai. Então, assim, aí depois quando eu pego aquela situação que Sim. eu entendo a razão, eu esqueci o nome dela, A dela, Abby. dela Abby. ter a raiva que ela tinha, porque realmente ele nunca negou que no passado dele ele tinha feito muita atrocidade. Exato. Então eu disse, caramba, eu. Aí peguei e assim, deixei de jogar. Mas eu vou voltar a jogar. Agora, eu vou lhe dizer, o Parte 2 ele tem uma coisa que para mim foi muito impactante, porque ele é um jogo que trabalha empatia. É um jogo de survival horror, né? Mas Sim, ele trabalha muito a importância de colocar-se no lugar do outro. Foi algo que eu achei muito bem aplicado na mecânica, sim, né, do jogo. E ele também fala uma coisa que eu acho muito, muito bacana, que é o ciclo do ódio. Que é o ciclo do ódio é quando a gente faz alguma coisa, né, de errada para as outras pessoas, né, alguma coisa negativa, sim. volta para você. Então, o fato deles terem trabalhado o ciclo do ódio, e o que eu gosto no final do parte 2 é que o ciclo foi fechado, né? A partir do, porque é uma vingança que não é concretizada. Então, passar uma mensagem dessas num jogo violento sobre empatia, ciclo do ódio, eu achei muito desafiador também e corajoso. Eu até disse, o parte 2 é muito mais corajoso do que o Sim. parte um em alguns aspectos, né? Tanto que vai virar série da HBO. Você está Isso. empolgado E para demais, acompanhar? demais. Até porque é o ator de Mandaloriano. Uhum. Aquele cara, ele. Eu esqueci o nome dele. Ele foi o É o vilão Pedro de Mulher Pascal, né? Maravilha. Pedro Hã? Pascal. É o Pedro Pascal do. E também de Isso. Narcos. Ele é muito bom em Narcos. É, Ah, Narcos. ah, Foi o vilão de Mulher Maravilha. Ele é formidável. Esse cara é show de bola. Você vê que ele levou o Mandaloriano quase todo sem mostrar o rosto. Então, é desafiador. é, ele como ator é um negócio muito, muito louco. Uhum. Mas estou empolgado. Outra série que eu estou muito empolgado também para começar é Senhor dos Anéis, Sim, que porque vai trabalhar a segunda era da Terra-média. Também estou isso, empolgado. que vai ser pelo Prime, pela Ah, Prime, né? Prime, e tem tem outra. Bom, eu já comecei a assistir a Roda, uhum. É a Rota já do vi Tempo? a Roda do Tempo, Sim. World Time, aí já assisti a primeira temporada, adorei. Mas tem outro que tá, sim, pela HBO, que é um spin-off de A Casa do Dragão, A Casa do Dragão, exato. Que que eu também também estou na é uma, expectativa. que também é uma outra série assim que dividiu opiniões, né, com relação ao final. É muito divisiva, até porque o livro ainda não foi concluído também, né? O George R. R. Martin ainda está trabalhando no penúltimo e no último. Aí fica complicado, né, de você conseguir trazer um final para a série. Isso atrapalhou bastante. É porque não tinha como ele fazer. Ele até eu vi um depoimento dele agora, ele dizendo que o pessoal estava meio que xingando ele, mas a forma como ele escreve não tem como ele entregar um livro no tempo que o pessoal quer fazer a série. Ele é muito detalhista. Ele entra
ele, ele, ele lembra muito a questão de Stephen King, que vai Uhum. contando, contando, contando. Então, coisas que parece que não tem sentido algum. Então, em determinado momento, ele aparece. Então, Uhum. não é feito, por exemplo, eu acho que. Eu acho que, assim, teve muita coisa, por exemplo, em Harry Potter, né? Sim. Dumbledore. Eu fui assistir Os Crimes, Uhum. gosto do. Só quero chamar ele de Hannibal, mas é Mads Mikkelsen. O Matt Mikkelsen, sei. Adoro. Pronto, quando eu escrevi Carne Fresca, eu imaginei ele fazendo Drake. Aham. Então, quando eu escrevi, eu imaginava ele, sabe? Ou ele, ou Steve Lang, Sim. do Homem das Trevas. Ele fez um filme muito bom que é A Caça, o Mads Mikkelsen, que também ele fleta muito com esse gênero do suspense. Então acho que ele seria, né? Ele Eu em vi A um Caça. faroeste com ele formidável. Hã? Faroeste que eu disse, caramba, bicho, que formidável. Agora, assim, não é a mesma, é aquela coisa, não é a mesma coisa. É assim, tipo um Johnny Depp que estava naquele papel. Então, por exemplo, quando eu assisti o segundo, que foi Os Crimes, e o outro foi de Dumbledore, o segundo, no caso, né? O segundo, no caso. Os Crimes de Grindelwald e esse novo é Os Segredos de Dumbledore, se eu não me engano. O Isso, título, né? isso, isso, isso. Parte Então, 3. os crimes. Pronto, isso mesmo. Os Uhum. crimes de. De Eu. Grindelwald e Isso. Os Segredos de Dumbledore. Que é Agora, o segundo. Eu tive medo de Johnny Depp ali. E olha que eu aham, sou muito fã de Johnny Depp, mas naquela hora que ele começa a invocar a magia, que começa aquele fogo azul, aquele olho dele assim, a parte quando ele sai de dentro do quarto da criança que é humana. E ele brinca com a criança. E depois, quando ele sai, ele manda a mulher executar a uhum, criança ali, né? Ali foram, assim, muito pesado. E a questão dele. Então, eu não consegui, mesmo naquela parte fria, quando Milksen, ele mata o animal ali, né? Que ele faz o carinho e sim. depois ele mata para criar a magia. Foi tenebroso, tudinho, mas não me passou medo, não me passou tipo aquela pessoa que. Aquele vilão que faz cumprir a ameaça, entendeu? Dizer assim, não, vou fazer Uhum. isso e faz mesmo, entendeu? Então, Você- assim, foi justamente essa parte aí, talvez, e aí é onde eu quero chegar. aham, Como J.K. Rowling, ela não fez o livro, ela fez roteiro. uhum. Roteiro é muito diferente de você de livro. Exato. Muito, muito, muito. Às vezes o roteiro ele entra num âmbito que você vai estar escrevendo, entendendo como todo o storyboard ele vai estar funcionando ali e como você imagina para que o storyboard ele seja criado. Então, quando você pega um roteiro para você desenvolver, não é a mesma coisa de você estar escrevendo um livro. Uhum. Não é. Sim. Você E tem alguns diretores que, de uma certa forma, contribuíram muito para a sua formação como escritor, alguns diretores favoritos? diretor, não. Mas, por exemplo, uma coisa que eu sempre digo, assim, eu adoro, assim, diretores, né? Uhum. Coppola, a trilogia O Poderoso Chefão, eu não, assim, É espetacular. é espetacular. É,
Chris Nolan, pela a trilogia do Batman, que é fantástico. Sim, sim, sim. Eu depois quero falar contigo como foi essa transição do Robert Pattinson pro Christian Bale para você. O que é que você achou do The Batman? Porque o Matt Reeves, né? O Matt Reeves ele dirige muito bem o The Batman. Muito, muito. Eu sou muito fã dele, a visão que ele traz. É... Agora, em termo assim, por exemplo, às vezes o pessoal chega e pergunta assim, Inácio, a questão de se você vai escrever um livro. A Uhum. primeira coisa que eu digo assim, no normal, ó, escreve, não vai para os Estados Unidos. Sim. Se mantém na tua cidade, e aí você vai ver onde eu vou chegar. Se mantém Uhum. na tua cidade e conta a história que tudo aconteça em um dia. Uhum. Porque fica mais fácil e fica mais controlável. Quem faz isso de forma excepcional é Dan Brown. Então, eu sou muito fã de Dan Brown. Se você ler Fortaleza Digital, que foi o primeiro livro dele, você vê que ele faz exatamente isso. Aliás, em todos os livros dele, tudo acontece em um dia. Uhum. Mas isso fica mais fácil para quem está começando a escrever se situar na história, independente se ela vai escrever na primeira, na terceira pessoa, se vai fazer a quebra de parede, por aí vai. Sim, Mas sim. ela quem está querendo escrever um romance, uma história, o ideal seria assim, a minha sugestão, foi como eu fiz, Uhum. entendeu? Quando eu comecei, eu fiz isso. A minha história se passou toda, quase toda, em um dia. Sim. Depois, e no máximo, com 10 personagens. Aí depois, eu trabalhei com 30 personagens. Aí depois, Uhum. com 100 personagens. E aí foi aumentando, porque você vai criando mais confiança naquilo que está fazendo e contando a história para todo mundo, sem precisar ser num único dia. É engraçado porque o Christopher Nolan, ele tem um filme que todo se passa num dia, que é aquele Memento, se eu não me engano, que é contado de trás para frente. Amnésia. E esse filme todo se passa num dia e você só vai saber as consequências do final, né, que já começa com uma morte, se É, você ver, né, a começar pelo final do filme. Ele é quase um palíndromo, né? É um palíndromo esse filme. Que ele fez isso em show. Tenet também, de uma certa forma, só que Tenet ficou mais confuso. E é show ali. E eu me lembro que eu assisti Amnésia em videocassete. Então, Uhum. aí depois eu disse, não, vou assistir de trás para frente. Aí é interessante, porque Fica muito você bom. vê a história, porque ela vai contar a forma linear, a forma que a história é contada é de trás, logicamente, de trás para frente. Sim. Mas quando você pega de trás para frente, aí você vai vendo a história, é interessante, porque ela vai. Coisa de doido, mas tem um efeito massa. Eu imagino o Memento como um livro, né? Exatamente É, do formato que você falou, porque a história está sendo contada em apenas um dia de trás para frente. E é sim, muito bem criativo isso. Agora demais. vamos falar de quadrinhos assim. Você tem alguns roteiristas, ilustradores favoritos assim na parte dos quadrinhos? Os que eu, a maioria que eu tinha, eu acho que Jorge Pérez acho que morreu agora há pouco. Uhum. Eu Eu também gostava, não, essa informação não. eu gostava muito da forma como ele desenhava a DC, como ele desenhava Superman. Uhum. Batman, Frank Miller. Frank Miller, Ah, eu acho Frank sensacional. Miller muito. Gosto do Sin City dele. O Sin City dele também é muito bom. Sim, Trabalha essa parte da violência sim, urbana, sim, sim, noir, o sim, estilo noir é muito bom. sim. Alan Moore, Uhum. que ele ali. É, pronto, eu assim, esses que eu lembro assim deu
Eu não me lembro. É, não foi Alan Moore mesmo, porque foi V de Vingança, Monstro do Uhum. Pântano, é, The Watchmen, Ele né? tem também a Liga Extraordinária, A Liga que Extraordinária. foi adaptada para o cinema, mas, assim, digamos, não é, não é um material muito fiel, né? Eu diria que das obras do Alan Moore para o cinema, a que eu mais gosto é o V de Vingança, e ainda assim não é parecido com os quadrinhos. Não, Mas é verdade. foi na época que quando as irmãs Wachowski, elas tinham feito a trilogia Matrix, e em seguida elas fizeram o V de Vingança. E eu gosto do V de Vingança das Wachowski. Eu não acho um filme ruim, por mais que fuja da curva que o Alan Moore ele estabeleceu no quadrinho. Mas eu acho que a mensagem é muito poderosa, das irmãs Wachowski. Agora, você falou também dessa parte dos quadrinhos em si. Na literatura erótica e nos quadrinhos eróticos, eu me lembro muito do Milo Manara, que é o autor do Clique, os Borges, e tem também um outro que me falha a lembrança, Guliviera, parece. Você gosta desse estilo também da literatura? Porque os italianos são muito bons em Não, fazer os quadrinhos eróticos, né? sim. É, você está falando quadrinho, não é isso? Sim, sim. Bom, eu não sei. Tinha uns quadrinhos eróticos que eu curtia muito, que eram edições de luxo que só a gente comprava ali numa livraria que tinha no aeroporto. Uhum. Mas eu não me lembro porque eu era muito novo. Então eu comecei a consumir material erótico muito novo. Que na época Uhum. era. Então, tipo assim, 15 anos eu ia lá no aeroporto e comprava as revistas. Então, o que eu gostava muito do traço, principalmente a linha sadomasoquista. Tinha umas HQ, umas novels de luxo, caprichosa, que em cima do Marquês de Sades. Sim, sim. Os contos que ele escreveu, né? Só que no futuro, meu amigo, era muito show, porque tinha história, tinha a Uhum. parte erótica, tinha o erotismo, não era uma pornografia, mas era uma coisa erótica, muito bem desenhado, tinha aquele ar noir. Eu me lembro muito bem que era os cortes de cabelo, era tipo como as mulheres usavam na década de 50, 60, bem sensuais. Então, assim, e, é, e preto e branco, não era colorido. Agora era muito artístico, era uma coisa, era muito bonita. Então era assim, grossão, você lia e assim, muito show, muito show. Agora, meu primeiro com literatura erótica mesmo foi mais filme. Foi Nove Sim. Semanas e Meia de Amor Uhum. e A Insustentável Leveza do Ser de Milan Kundera. Conheço esse filme, é muito bom. Eu li a Nove Semanas e Meia de Amor, tem umas cenas que, assim, eu sei que 50 Tons de Cinza fez um boom Uhum. maravilhoso para a literatura e fez um divisor de águas. Mas eu não curti. Tu acredita? Eu comecei a ler e achei enfadonho. Eu não Uhum. sei se. E aí uma questão pode ser, sabe, Rafael, até uma culpa minha mesmo. Culpa que eu digo assim, não é culpa. Mas assim, por exemplo, eu venho numa época de porno chanchada. Sim, Aí depois, Nelson na, Rodrigues, né? As obras do Nelson Rodrigues, que foram bem adaptadas, né? Muito adaptadas, né? Pela sim, Globo. aí depois isso, porque a gente tinha acesso a isso. Uhum. Aí depois
A gente teve... aí teve 9 Semanas e Meia de Amor. Teve outro filme que foi Orquídea Selvagem, que foi com o mesmo cara que eu esqueci o nome dele agora, de 9 Semanas e Meia de Amor. Então, assim, 9 semanas... O Mickey Rourke, que fez Mickey também... Rourke, isso. Ele Mickey fez uns Rourke, filmes com o Aronofsky, que eu amo, que é O Lutador. sim. Do Aronofsky, muito Não, pesado. sim, o filme, assim, um dos filmes mais pesados que eu já vi na minha vida foi aquele Coração Satânico. Sim, sim. Que é com ele, né? Coração Satânico é, é trash. Na época, Falando muito dessa parte do terror, me lembrei também do Sam Raimi, né? Que fez sim. a trilogia, né? Do Evil Dead, né? Mas eu ria muito, porque É um terror. aquele, É um o Ash, é muito terror. caricato, então ele é muito fantástico, ele é muito fantástico. E aí foi quando eu assisti, foi quando Milan Kundera, e depois aí eu tive eu tive acesso ao material, comprei na época ali, Marquês de Sades, que há uma questão que depois teve até o filme com Geoffrey Jones, se eu não me engano, que ele foi um dos vilões e amigos do pirata lá do Piratas do Caribe. Mas Sim. ele foi e concorreu ao Oscar tudo. Então, assim, esse foi meu primeiro contato com essa parte de literatura erótica simplesmente erótica, não na parte de pornografia. E aí, a Insustentável Leveza do Ser, depois teve o filme, mas a Insustentável Leveza do Ser de Milan Kundera é genial, 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 genial. Eu conheço mais pelo filme do que pelo livro, porque é o Daniel Day-Lewis, né? Ele Sim, ainda tá novo na carreira. E o Day-Lewis isso. é um monstro, né? Camaleão quando ele vai fazer as atuações dele. Esse filme é excepcional. É, Eu vou avisar aqui para a galera que está nos acompanhando. Vamos fazer um bate-papo mais 10 minutos, tá bom? Tudo bem para você, Santo? Mais uns 10 tudo bem. minutinhos? Agora, outra coisa que você falou, e eu estou esquecido não. Aham. Eu adorei Robert Pattinson. Desde o momento que ele foi anunciado, eu achei ele foda. Eu já tinha visto, quando eu vi o filme dele com William Dafoe, O Farol, Sim. a interpretação dele É. no Farol, eu disse, puta que pariu, desculpa. Aham. Ele vai Muito ser bem. um Batman. Eu assisti esse The Batman só no cinema. A minha esposa ficava tirando onda. Eu dizia assim, nego, vamos pro cinema, vai assistir Batman. Eu dizia, para assistir Batman. Acho que no cinema eu assisti Batman umas 4, The Batman, achei umas 4 vezes. É lógico que não foi a mesma quantidade de vezes que eu assisti o Cavaleiro das Trevas, porque no cinema eu fui umas 8 vezes assistir o Cavaleiro das Trevas. Fora o que eu já assisti por fora, porque sempre foram assim, meus dois heróis de infância, e foi uma coisa assim que eu, graças a Deus, consegui passar um deles para os meus filhos, que é o Batman, né? Então, Ah, assim, eu decorei as falas. Aí tu tira Batman, o Cavaleiro das Trevas, com o Coringa de Heath Ledger, eu decoro hum. as falas e vou falando e entro em imersão, e aí vai. E The Batman, eu assisti a música que ele usou do Nirvana, aquela parte ali. Ficou Eu me grudada. identifiquei na hora que ele disse que escreveu o filme escutando Nirvana, e eu já escrevi meu livro A Vela, que é um conto de terror, escutando Nirvana, e você escutar Nirvana escrevendo, meu amigo, é sublime. Não tem preço.
Não. A gente ainda vai ter mais uns 10 minutos de live, então, para aqueles que quiserem interagir, por favor, interajam, porque eu gosto dessa troca, entendeu? Essa troca. Eu gosto quando as pessoas também interagem, fazem perguntas, tá bom? O espaço é de vocês também, tá? Não é só nosso, não. Fiquem à vontade. Mas vamos lá. Leandro até colocou aqui, o filme Watchmen é bem fidedigno. Sim. É, A gente pode falar do Watchmen, ele de fato ele é bem fidedigno. Agora, ele tem uma coisa que divide muito os fãs, que é o final. Porque o final de Watchmen, sim, o plano do Ozymandias é diferente, né? sim. Tanto que eu gostei muito da série de Watchmen pela HBO, porque ele faz a linha temporal dos quadrinhos, porque é quando ele cria aquele monstro, né, aquele povo gigante, para plantar na consciência da humanidade a ideia de uma ameaça que vem de fora. Porque ele disse, a única maneira da raça humana se aliar, né, o Ocidente e o Oriente, né, que está no período da Guerra Fria, Sim. a única maneira de evitar a guerra nuclear seria criar um engodo, né, um engodo da ameaça que vem de fora. A ideia do engodo, para mim, é muito mais agradável nos quadrinhos, porque no filme ele coloca o Dr. Manhattan como a ameaça. Sim. Nos quadrinhos, o Dr. Manhattan ele não é a ameaça, ele só vai embora, né? Ele segue a vida dele, vai colonizar em outros universos. O que eu gostei da série do Watchmen é que a gente descobre que o Dr. Manhattan estava em uma das luas de Júpiter, né? Construindo vida. Você chegou a assistir o Watchmen da HBO? Comecei a assistir, mas não terminei, não. E ele é uma série que fala muito do preconceito racial, né? Isso sim. Do Black Lives Matter. E eu acho que falar do Black Lives Matter utilizando o Watchmen é muito bom, porque é muito ligado à contemporaneidade, né? Então foi algo que chamou muito a minha atenção, essa escolha do roteirista, lembrando que é o Damon Lindelof, né? Você deve conhecer Damon Lindelof pelos trabalhos que ele fez em Lost, né? Sim, sim, E também Lost foi aquela série, né, que também, nossa, causou aquele. E ele tem uma que eu gosto muito, que é The Leftovers, que fala exatamente sobre arrebatamento. Não sei se você já chegou sim, da HBO. Sim, sim. que fica esse dilema, né? Foi um arrebatamento cristão, porque dois passando a humanidade desaparece. Isso. Então, The Leftovers. Quando chamaram ele para fazer a série do Watchmen, eu disse, acho que ele é a escolha perfeita, porque ele entende disso, né? Sim. É uma coisa que eu gosto muito. Então, eu tenho esse carinho muito mais pelo quadrinho do Alan Moore do que da obra do Zack Snyder. Até porque Zack Snyder também é um diretor polêmico, e a gente também pode entrar nessa polêmica do Zack Snyder, da questão do que ele fez com o Batman, né? Do Batman do vs Superman. O que você acha? Respeito, porque eu sou muito fã de Zack Snyder. Desde que eu assisti 300, porque assim, 300 foi interessante, porque assim, eu fui demitido, minha esposa estava em Gravatar e foi o lançamento de 300. Aí eu liguei e disse, nego, eu fui demitido, tal, tava muito cansado do lugar onde eu estava. Para mim, assim, foi uma bênção ter sido demitido na época. E aí eu fui assistir 300. E aí quando eu tive o contato, que eu já tinha tido contato com o Zack Snyder, eu não sei se Madrugada dos Mortos foi antes ou foi depois de 300. Também não me recordo, mas eu acredito que 300... eu vou ter que fazer uma pesquisa depois, mas se eu não me engano... Mas eles... Foi quase na mesma época. Eu fui assistir porque eu gostei da forma como ele viu o zumbi, que foi diferente. E fui assistir 300. Então, quando eu fui assistir The Watchmen, a primeira cena, quando ele bota a música, aquela parte que ele sabe escolher a música para fazer com a imagem, quando o cara, eu esqueci o nome dele, quando ele é arremessado pelo vidro, né? E vai aquela parte toda, tal. Eu imaginava que ele fosse levar pela história realmente do
polvo gigante. Eu Mas também. Eu pensei que ia ser dessa forma, né? quando, como não existia, de certa forma, essa questão de Guerra Fria, ele leva para uma situação que é quando o senhor Mahatma ele desce, ele aciona as bombas, né, Uhum. e destrói, e todo mundo vai ali na contra o senhor Mahatma, e aí vai. Mas assim, eu gosto muito de. Eu sou muito fã de Zack Snyder. Gostei da. Eu assisti Batman vs Superman. Adorei. Uhum. Brinquei assim na hora do final, porque parecia que eu estava jogando videogame. Era a sequência que a gente faz Sim. nos jogos de Batman, que é subir, Uhum. neutralizar, sair, arrastar. E a parte da luta tática do Batman eu achei a mais, assim, muito foda. Ben Sim, Affleck, sim, aquela sim. forma física que ele tava, e aquela parte dele brigando, e depois quando o Batman sai da parede, que é quando me lembrei do jogo, que quando você aciona O modo- o, a imagem, né, que você aciona, que você vê onde você pode entrar e neutralizar o inimigo. Então, assim, eu me senti jogando ali naquela parte final. O que o Sim. pessoal chega, o que eu achei assim, sabe, Rafael, meio Uhum. besta, mas entendo. Uhum. Quer dizer assim que Batman não mata. Essa foi a grande polêmica do filme, né? É, Porque. Mas mas existem bicho, versões do Batman que mata e versões que não é, mata. Porque se a gente é, pegar na era de ouro, ele usava arma e tudo, né? Na era de ouro e tal. sim, Quando vai chegando na era de prata, a gente já tem essa quebra do paradigma do herói que segue um código de regras de não matar os criminosos. Então, é um salto geracional. Eu entendi que o Zack Snyder quis homenagear mais esse Batman da Era de Ouro, digamos assim. É é, claro que eu cresci com o Batman que tem o código do não matar, que não pega em arma, porque ele tem um trauma. A minha visão é, como ele tem um trauma com armas, eu não consigo imaginar ele pegando em armas, porque ele perdeu os pais através de uma entendi. arma de fogo. É algo que, para mim, é muito marcante na psique dele, né? Tanto que tem um quadrinho dele que é ótimo, Batman Egon, que mostra, no Batman Egon, mostra que a persona Batman é violenta, enquanto que a outra persona dele está ali, ó, tentando manter o código para ele não passar demais do limite. Então, para mim, o Batman é isso que foi mostrado nessa HQ. Ele vive no dilema entre o excesso de violência e o não excesso de violência, entendeu? É quase como se fossem duas personas Sim, brigando entre si, né? Eu gosto sim. muito do HQ Batman Ego. Sim, Ah, houve uma mensagem aqui do Joe falando que 300, no caso foi antes de a Madrugada dos Mortos, e de fato foi antes, né? Porque eu considero 300 uma ótima adaptação do Frank sim, Miller. É uma das melhores que eu vi. Sabe, o enquadramento, a forma que ele filma é idêntico. 300 é o meu favorito, assim, sim. de adaptações do Frank Miller, acho que é o 300. Ele é muito fidedigno. É. E o Batman assim, essa parte eu entendi, porque assim, é, o Batman ele não mata, mas ele deixa o cara literalmente fudido. Ele faz isso, sim. Então o cara Ele não anda, condena, o cara não mata, mas deixa o cara tetraplégico. Então, condena a pessoa a ficar quebrada, né? Por é, isso que eu gostei da versão do Matt Reeves, porque parece que ele encontrou um equilíbrio sim, perfeito sim. do personagem. Assim como eu gosto da versão do Christian Bale, para mim. Para mim, Também. fico na dúvida se Batman Begins ou The Batman, qual deles é o melhor. Eu fico muito nesse dilema. Poxa, qual deles é o melhor filme do Batman? Para mim, né? No caso, Bicho, não eu entendo. Assim, com a questão do Zack Snyder, quando ele pega aquele Batman, eu entendi assim, daquela parte, pega um cara que tá cansado, de saco Uhum. cheio de seu Batman, não conseguiu substituto, bota bandido, sai, bota bandido, sai, bota bandido, sai, 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 o cara tá esgotado. A única coisa que ele vê é marcar o cara, para que o Uhum. cara, quando chegue lá, chegue marcado, que é sacana isso, realmente é Uhum. sacana.
né? Você imaginar que o Batman... Mas se você notar que ele também é um cara perturbado e que tem uma hora que ele vai chegar e vai fazer o que ele Sim. fez até ele encontrar um outro momento, no caso dele, né? Como aconteceu com o Superman. Ali o Superman, ele tinha que... Ah, sim, o escritor Tom, ele pergunta o que é que nós achamos do Sin City. Ah, você está falando do quadrinho ou do caso do filme? Porque eu fiquei nessa dúvida. O filme do Robert Rodrigues, ele também é bem, eu considero bem fidedigno ao material Sim, original. sim. Eu não gostei muito do parte 2, assim, não achei o parte 2, não me cativou a história. Mas na época que eu assisti o Sin City, do Robert Rodrigues, eu gostei. Eu achei uma representação muito fiel. Principalmente, É difícil escolher uma boa adaptação, né, para o cinema de quadrinhos. Eu fico muito no dilema, né? Em questão de principalmente Mickey Huck, ele Aham. aquela parte que ele tá todo em preto e branco, que ele tá todo ali é muito igual aos quadrinhos. E Jessica Elba também, na hora que ela tá dançando, é muito quadro a quadro. É uma homenagem. Agora, eu gostei, assim, também concordo, gostei mais do primeiro. Frank Miller, tirando essa parte a parte é dele mesmo, essa parte patriótica, essa coisa dele. Aham. É. Mas ele é show. E eu acho que é aí onde Zack Snyder ele tentou ver aquele Batman do Cavaleiro das Trevas, que é aquele cara que, sabe, tá meio Saco cheio. Tanto decanadão. que ele mata o Agora, Coringa, né? o que eu gostei Na- muito do The Batman, por exemplo, que eu vibrei, é até o som, cara, do couro do sapato na hora que ele tá andando. Me lembrou o filme de Faroeste na hora. Na hora vem um Sérgio Leone. Sabe o latex, aquela coisa do couro, assim, quando ele vai aparecendo na questão do medo, do terror, da pessoa ter medo do escuro, aí na hora que vão pegar o rapaz lá para dar uma surra, aí ele sai do escuro, aquela cena eu vibrei, porque dava para ver sabe, o caminhar, o pisar dele e o couro sendo esticado na hora que ele estava pisando. Então, essa parte de sonorização do Batman, do The Batman, é show, é show. E Robert Pattinson, naquele Batman que realmente está aprendendo, que ele vê o que ele... a consequência dele ser a vingança, que é justamente do Batman ano 2. Sim, Que é sim. a consequência dele. A, Ele a jornada do filme é boa, porque é uma jornada de redenção, que ele percebe que o método dele não está funcionando para melhorar a cidade. Tanto que ele sai literalmente de a vingança para a esperança, né? Que é é, o que o método vai passar no filme. Ele virar mais uma figura heróica e menos um vigilante, porque ele é um vigilante no começo do é, filme. porque na hora que ele injeta nele a adrenalina ou o composto, né, Do do bem, bem, né? Essa teoria, né? Que é. ele fica naquele negócio ali e aí o cara olha para ele todo deformado e diz: "Eu sou a vingança". Aí quando ele cai em si, diz assim, aí a fisionomia, Robert Pattinson, ele cresceu muito como ator. Ele muito, 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 muito mesmo. Então, assim, pô, adorei, 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 adorei. É difícil, porque Christian Bale, se você, tu assistiu Thor? Eu ainda não assisti Thor, mas as críticas foram muito negativas, Não, assim, cara, pelo vai. menos. Eu Eu tô assisti na estreia, tô ri numa demais. resistência para assistir Thor. Não, Mas vou dar uma chance. eu não fui rapeado, não Aham. fui. Então, assim, eu ri demais, dei muita gargalhada alta. As cabras são sensacionais. Thor, ele é engraçado e ao mesmo tempo tem hora que você tem medo dele. Christian Bale, você sabe aquele negócio de você dizer, pô, essa galera merece morrer mesmo. A primeira cena é muito pesada.
Agora, é um filme que é muito para criança infanto juvenil. As crianças vão adorar, sabe? E Sim. eu realmente, por incrível que pareça, como eu não fui no hype, que, por exemplo, Doutor Estranho eu não gostei. Achei muito mal feito. Mas eu tava num hype muito grande porque era Sam Raimi. Então, Uhum. tava naquele, sabe, Sam Raimi, trilogia Homem-Aranha, e que ele inovou, porque, que queira ou quer não, Uhum. Homem-Aranha 2 do Sam Raimi, com a Batman do... Tirando, logicamente, de Richard Sim. Donner, né, Superman, né, Uhum. da década de 78, 80, mais para cá, Homem-Aranha e Batman, eles já deram, junto com X-Men, na verdade, X-Men 2000, ele traz a vibe dos heróis, mas Quadrinhos, né? Bem. Homem-Aranha e Homem-Aranha e Batman, eles dão faz a galera ir em massa para o cinema. Então assim, eu fiquei assim, naquela expectativa muito grande para Doutor Estranho e amei a Feiticeira Escarlate, detestei Doutor Estranho. Eu gostei porque tem a assinatura do Sam Raimi, Sim, porque eles deram liberdade criativa para o diretor, algo que eu vejo muito pouco na Marvel, né? E parece que nessa fase tem dois diretores que eu sinto que eles deram uma certa liberdade, que foi a Chloe Zhao, do Eternos, né? Que ela sim. fez o Nomadland, e tem o Sam Raimi. Eu sinto que esses dois foram os que mais tiveram liberdade criativa. Dois, junto com o Ryan Coogler, do Pantera Negra. Então, tem alguns diretores que eu sinto, caramba, sabe, a mensagem do diretor tá lá. E eu gosto quando a Marvel ela tenta sair da fórmula, né? Sim. Tanto que muita gente está criticando essa nova fase da Marvel, mas eu estou dizendo, mas eu acho que eles estão ficando corajosos. Eles estão querendo se arriscar um pouco mais. Isso pode ser ruim para os negócios, né? Porque queira ou não, cinema é business, né? Mas pode ser ruim para os negócios, mas em questão de coragem, eles estão se permitindo fazer algumas coisas novas. Eu sinto isso nessa fase 4. Rafael, sabe qual é o problema que eu acho da fase 4 da Marvel, diferente dos outros? É que você não tem o vilão. Uhum. Sim, Você tá ainda não faltando um sabe Thanos, né? qual é a ameaça. Uhum. Então, quando surgiu a Marvel, quando foi lá Homem de Ferro, tal, aí depois Guardiões da Galáxia. Quando chegou Guardiões da Galáxia, que mostrou Thanos, então todo mundo associou. Thanos. Vingadores, no final de Vingadores. Final de Lembra? Vingadores foi Aparece cena, né? Aí todo mundo já. isso, Eita, quem é esse cara, né? A ameaça isso. já foi plantada lá, Então, né? quando Vingadores. você vê ali Vingadores e depois Guardiões da Galáxia, quando tem aquela do Ronan Ele aparece isso, sentado, né? Com o Ronan. Eu me com lembro. então aquela parte ali você já identificava, porra, vai ter joias do infinito. Ele vai fazer, ele vai instalar a porra da manopla, ele vai pegar a porra da manopla, então vai ser. Então tudo ali você já ficou naquela expectativa, que tudo aquilo ali. Agora você não sabe, eu não sei se é Kang o Conquistador, Uhum. A eu não gente tá sei na se é dúvida. É o Modok. Galáctico, se eles querem plantar um Galáctico. Eu gostaria muito que fosse o Doutor Destino. Assim, porque é um, Também, é um dos meus vilões favoritos da Marvel. sim, Eu acho ele melhor do que o Thanos, na minha opinião, né? Porque ele é um vilão muito shakespeariano. Quem já leu Livros do Destino, ele é um homem amargurado porque a alma da mãe foi feito um pacto com o Mephisto, né? E ele quer resgatar a alma da mãe do inferno. Eu acho ele uma mistura, sabe, de vilão com um certo feito com anti-heroísmo, né? Que ele tem uma compaixão pela alma da mãe dele. Eu super recomendo aqueles que nunca leram algo sobre o Quarteto Fantástico ou de algum dos vilões da Marvel que leiam Livros do Destino. É um dos meus quadrinhos assim favoritos de vilão da Marvel, né? sim. E fora que ele é extremamente inteligente, ele rivaliza com Red Richards. Então, Uhum. assim, eu também, é o único vilão hoje que me deixaria com um hype,
Sim, sim. Assim, porque é aquele cara que você sabe, dependendo do ator também, mas eu acho que ele não sei quem poderia fazer, mas é aquele tipo de cara que ia ser tipo, ele vai fazer e faz. Exato. Ele não tem meia conversa não e vai botar terror mesmo. Não é aquela Sim. coisa de. Então, Tanto, é essa falta. Eu acho que isso é que a gente está faltando na questão Marvel da coisa, de saber o vilão. Aí vai exato. esperar com a Mania, que é com a Vespa, que é o Homem-Formiga Vespa, para possivelmente, talvez, aparecer ali a questão da cidade, porque ela aparece, né, Aham. a cidadezinha bem pequenininha, Uhum. né, que quem domina ali, domina o multiverso, não, domina o universo quântico. Tanto que está tendo bagunça para ver como vai trazer os X-Men, né? Se os X-Men ou o quarteto vão vir através de um universo paralelo ao 616, né? Porque eles já disseram no filme do Doutor Estranho que esse é o universo 616, que é o Sim. clássico dos quadrinhos. Aí tá essa polêmica, como é que eles vão trazer os X-Men e o quarteto para esse universo, já que não foram apresentados nenhum tanto até agora, né? Tu Mas assistiu, eu acho que o quarteto é mais fácil de fazer para o universo 616. Os tu mutantes. assistiu Miss Marvel? Qual? Miss Marvel? A série, eu também estou acompanhando ainda. Ela já planta alguma mensagem na série da Miss Vou Marvel? dar spoiler, não. Eu vou- Assista até o final. Aí essa questão dos mutantes, você já Agora me vai empolgou. ver como Agora me os empolgou. mutantes chegam no universo Disney. Pronto, eu Assista. já vou preparar aqui o Disney Plus para maratonar Miss Marvel, então. Aí depois você me diz aí, diz assim, explode assim. Eu não estava gostando, não. Eu também, eu Mas não gostei do primeiro episódio. Foi por isso que eu desisti. Eu disse, não é para pronto, mim. mas assim, não para no primeiro não, continua. E aí quando você chegar no final, aí você vai ver. Não vou dar spoiler não, porque aí você vai. Mas essa questão mutante já está no universo Marvel. Só não vou dizer como, que você tem que assistir. E realmente, o quarteto, talvez essa parte aí, eu acho que, como você citou, seria uma excelente saída ele estando no universo quântico, porque quem domina o universo quântico pode ir para todo canto, né? Como eles Sim. fizeram em Vingadores e voltar para recolher as joias, né? Uhum. Mas o que eu sinto falta é justamente dessa parte do vilão. Parece que eles estão Sim. indecisos. É, eu Eu sinto. não sei se você viu hoje que vai ser muito foda. Se Anthony Stars, que é Homeland, se ele for Sim. confirmado como Drácula de Blade. É, seria uma boa escolha, assim, né? Porque o E ator que vai interpretar o Blade, ele é muito bom, que é o Mahershala Ali, né? ele, cara, é A escolha dele fantástico. foi muito boa para o Blade. Tu já assistiu o livro da Selva? Ah, isso, o livro da Selva, você está É o livro falando do da Selva, The Book. É que ganhou o Oscar. The Jungle Cruise, não, esse ainda não assisti, É, não. é ele com Aragorn. Ah, não, esse é o Green Book. Green Book. Green Book, pronto, é. Green Book. Ele é ótimo no Green Book, né? Agora o problema do Green Book é que tem uma questão que trabalha a questão do que o protagonista ele não o personagem do Marshall Allen ele apenas pede ajuda do personagem do Viggo Mortensen e muitas pessoas, né, inclusive o Spike Lee disseram que isso era um absurdo porque ele também tinha que saber se defender, né? E o Spike Lee ele falou isso com uma forma muito sublime, né, dizendo não, ele é uma pessoa rica, ele é uma pessoa poderosa, ele tem que saber como se defender, ele não precisa do guarda-costas dele para fazer isso por ele, né? Foi uma crítica muito Sim, acirrada, muito ferrenha que fizeram na sim, época que o book foi faz lançado. Né? sentido. E faz Faz- sentido, né? Porque a questão teria que mostrar também o empoderamento da parte do personagem do Marechal Alves. Mas, Santo, vê só, a gente está fazendo uma live gigante, a gente já falou dos seus livros, a gente já falou de cinema, quadrinhos, já falou de tudo. A gente vai ter que fazer o seguinte,
Vamos sentar para organizar outra live. Se quiser, você chama mais outras pessoas. E aí a gente faz um papo, a gente escolhe um tema e a gente vai destrinchar sobre cinema, quadrinhos, literatura, o que for. Pode ser? Lógico, amigo. Olha, um O convite já está prazer. feito. Eu aceito participar de alguma live com você, então já aguardo o convite, tá bom? Certo? Bora Beleza. fazer esse momento aqui de agradecimento. Gente, aqueles que nos acompanharam até agora, porque de fato foi uma live que passou do prazo estipulado, mas eu vou dizer para vocês, rendeu muito assunto, muito diálogo sobre o que a gente tanto gosta. E o material, né, a gravação vai ficar aqui guardada no meu Instagram. Eu faço também um convite para vocês que queiram conhecer o meu canal no YouTube, Leitura e Imagem, que eu comecei este ano. Então já está com uns 40 vídeos lá disponíveis de assuntos relacionados a cinema, literatura e quadrinhos. Faço um convite também para o seu público para conhecer as minhas resenhas e análises críticas. E também eu já estou caminhando para trazer alguns autores independentes também, né, para o projeto, para fazer, né, inclusive um dos seus, mas tudo no seu devido tempo. Sem falar que agora eu também estou trabalhando com live, então realmente eu estou muito atarefado atualmente, né? Também preciso de um descanso. Mas Sandro, onde o pessoal pode encontrar os seus livros? E também vamos aproveitar para você fazer os agradecimentos. Rafael, muito obrigado. Adorei estar aqui, adorei o papo, amei de verdade. Por mim, a gente conversava aqui porque durante muito tempo, porque a gente muito assunto em comum. Ó, até se você for fazer uma live, tá vendo aí escritor Tom? Sim. Fala com ele. Ele tem uma história de vida fantástica. Ele tem os livros dele são fantásticos, mas ele em um momento de estresse, ele é professor, ele Uhum. foi dormir sabendo quem era e acordou sem saber nem quem ele era, tal, e eu não vou contar mais, mas foi através da leitura, dele escrever o livro, que ele foi se Aham. lembrando das coisas. Então é show a história desse cara, é show. E além de ser um escritor formidável, esse Tom, então vê se tu consegue fazer uma live com ele, que é show, show mesmo. É a história Vamos, de. vamos agendar, escritor Tom. Eu agora estou para conhecer mais sobre a sua trajetória na literatura. O É convite por mim já está feito. Então eu só vou organizar porque já tem algumas pessoas na minha tranquilo. No dia semanal, aí eu vou encaixar no mês que vem, né? Já tem alguns que já puder, estão. aí você vê aí, porque ele tem uma história de vida fabulosa. Bom, pessoal, todos os meus livros estão disponíveis gratuitamente no wattpad.com. Lá vocês vão achar @Santo Serafim. Vocês não precisam ler meus livros em sites porque tem muita gente, Rafael, que às vezes pega meus livros para ler. Os meus livros já são gratuitos lá, porque eu deixo gratuito mesmo, sabe? Quem Ah, gosta, compra. Então, assim, por exemplo, The Dog, já vou com mais 1.000 livros vendidos, mas ele está lá disponível. A sim. diferença é que o livro ele tem mais conteúdo. Uhum. Carne fresca também a turma compra, tudo. Então, é besteira o pessoal achar que deixar o livro disponível gratuitamente o pessoal não vai comprar. Isso é besteira. Aí, mas assim, vai lá. Eu tenho alguns livros na Amazon que são os Uhum. mesmos que estão no Wattpad. Só observa, porque às vezes a gente vai escrevendo todo dia, às vezes aí passa uma revisão, outra, eu sempre coloco se ele está revisionado ou não está revisionado. Mas tá lá, todos os meus livros, meus 50 livros, todos estão lá. Só não vai estar carne fresca, porque eu tirei ele para fazer a terceira revisão, terceira e última revisão, para deixar ele igual ao do livro. E não leiam em outro canto, porque não há necessidade, porque lá já é gratuito. Então, às vezes a pessoa entra no site que. Como é que eu posso dizer? Que copiou e você entra naquele site e termina seus dados sendo roubados. Então, lá no Notepad é gratuito. É só fazer a fichinha, coisa simples, está lá. São milhares de leitores, milhares de escritores e o Wattpad ainda. Boa noite.
Ah, maldita noite. Foi o Francis, né? Você não participou da live com ele essa semana? Francis Cruel! Outro também, cara. Rafael Faz. Outra coisa, eu vou estar falando sobre o livro dele, Medo da Luz. Caramba, velho. Puta que pariu. É porque, é como você disse, o tempo tinha que ser uma coisa assim. E até É, quando você quiser marcar, marca. Francis é muito foda. Escreve pra caralho também. Tô amando o livro dele. Amando. É terror, não é terror Nutella, não. é terror nível Lovecraft. É, Terror raiz. Terror raiz. Então não é aquele terror Nutelinha, não. É terror raiz. Então vai lá no Wattpad. Todos os meus livros estão lá disponíveis. Lê lá. E é isso. E quem quiser comprar meus livros, The Dog tá 69,69. Esse não né? Ficou, né? Combina, né? Com o gênero erótico. com o frete incluso. E vai autografado, tudinho. The Dog também tem uma coisa, só para finalizar. Eu Tá? passei um ano testando perfume no livro. Então, Uhum. é o único livro erótico que vai perfumado. Então, quando a pessoa está lendo, ela está sentindo. Foi um ano eu fazendo pesquisa na pele, papel, para quando a pessoa for ler, as páginas estarem perfumadas. Então, vai autografado, vai isso. E borboleta preta e carne fresca, R$ 50, com frete incluso também. E agradeço a todos vocês que passaram por aqui. E a você, Rafael, meu conterrâneo, vamos marcar. Tu mora em Recife? Bora, já está aqui pertinho, já tem como a gente marcar de. E aí a É, gente vai um papo tem. bem demorado sobre nossas paixões, né? Não sei se tu bebe. Tu gosta de beber? Bebo. Eu parei de fumar. Fumar é que. Porque Não, não. bebida. Eu também não fumo, não. Mas a madita da cerveja Né? eu gosto. Sim, então vamos marcar. Gente, muito obrigado aqui por acompanharem a live até agora. Lembrando que vai ficar gravado, então aqueles que não puderam acompanhar o bate-papo desde o início, fiquem tranquilos, porque vocês vão poder assistir tudo na íntegra, tá bom? E aqueles que quiserem conhecer o meu canal no YouTube, também o link está por aí no meu Instagram, é muito fácil de encontrar. Gente, um forte abraço a todos e vejo vocês na próxima live. Santo, muito obrigado. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Até.